Quantas vezes já ouvimos a expressão "a vida é uma caixinha de surpresas"? Gianluigi Lentini pode usar essa expressão com maestria. Ele era um dos jogadores mais promissores de toda uma geração vitoriosa no futebol italiano, um dos principais ativos do mundo em sua época. Gianluigi nasceu em Carmagnola, província de Turim, em 27 de março de 1969. Com 10 anos, ele entrou na base do Torino e conseguiu se destacar desde muito cedo. Seu estilo de rockstar, típico dos jogadores dos anos 80, alto e muito habilidoso, deram a ele a chance de, já aos 17 anos, estrear profissionalmente pelo clube. Um meia-direita de muita habilidade. Apesar da posição, a mobilidade de Lentini lhe dava características de um ótimo ponta-direita, pois tinha facilidade para se infiltrar na área adversária e tinha ótimo poder de finalização. Por 2 temporadas, Lentini, que tinha muita admiração, apenas foi parte de uma equipe, jogando pouco e ainda sendo lapidado para o futuro. Foi emprestado então para o modesto Ancona, para disputar a Série B em 1988-89, e foi eleito o melhor jogador do campeonato, mesmo com o time terminando em 13º lugar no torneio. Foi o suficiente para o Torino colocar de vez no time, mas novamente disputando a Série B, pois o clube tinha sido rebaixado. Suas jogadas de efeito e grande desempenho ajudaram a levar o Torino ao título da Série B e novamente estar na primeira divisão do futebol italiano. Com ótimo desempenho individual, principalmente ao lado de Dino Baggio, Bresciani e Luca Marchegiani, Lentini levou o clube ao 5º lugar no retorno à Série A e classificou o time para a Copa da UEFA, hoje conhecida como Liga Europa. Marcou 7 gols e deu 17 assistências na temporada. Além disso, foi o jogador que mais entrou em campo pelo time, com 40 partidas. Seu desempenho lhe rendeu sua primeira convocação para a seleção italiana. Na temporada seguinte, com as chegadas do belga Vincenzo Tifo e do atacante brasileiro Casagrande, Lentini fez outra ótima temporada, levando o Torino ao 3º lugar da Série A e ao vice-campeonato da Copa da UEFA, ao perder para o Ajax pelo gol fora de casa, com direito a eliminar o Real Madrid na semifinal. Marcou 9 gols, com 18 assistências em 47 partidas na temporada e entrou de vez no radar dos grandes clubes da Itália. Todos passaram a brigar pela contratação do jovem de 23 anos, principalmente Milan e Juventus. Mas foi o Milan, o melhor time do país na época, liderado por Silvio Berlusconi, que conseguiu contratar Gianluigi Lentini pelo valor de 13 milhões de libras, transferência que foi a mais cara do mundo por 4 anos. Ao chegar ao Milan, provou rapidamente que merecia a posição de titular no time, mesmo com um elenco estrelado, que contava com Rudi Gullit, Jean-Pierre Papin, Daniele Massaro e Marco Van Basten. O jogador passou a usar a camisa 7 e seu futebol passou a ter ainda mais destaque. Ao formar um quarteto ofensivo extremamente forte, de cara venceu a Supercopa da Itália. O Milan também conquistou a Série A, na época a liga mais forte do mundo, com apenas 2 derrotas em 34 partidas, mas acabou perdendo a Champions League para o Olympique de Marseille, de Abedi Pelé. Foi a única derrota do Milan em toda a Liga dos Campeões. Com um ótimo desempenho pessoal, Lentini marcou 7 gols em 34 partidas e distribuiu ainda 15 assistências na temporada. Ele ficou conhecido como artilheiro dos gols bonitos, tamanha plasticidade de seus gols, bicicletas, gol de letra, dribles em velocidade e chutes de efeito. Gianluigi justificou em apenas uma temporada o tamanho e investimento do clube e de não sentir o peso de ser o jogador mais caro da história do futebol até então. E no seu melhor momento, jogador do principal time do mundo, grande fase, jogador da seleção italiana, possivelmente seria titular do time na Copa do Mundo de 1994, ao voltar de um jogo na pré-temporada, tudo mudou na vida e na carreira de Lentini. Viajando em seu Porsche, um dos pneus do carro furou e o carro bateu a 200 km por hora. Lentini foi internado em estado grave e sofreu uma fratura no crânio. A expectativa em sua recuperação, apesar da gravidade do acidente, era grande. Passou quase toda a temporada em recuperação. Ainda no hospital, reconheceu a família e os médicos disseram que ele ainda voltaria ao futebol, só não podiam precisar quando. De fato, no final da temporada 1993-94, Lentini voltou ao futebol, para fazer parte do grupo na conquista de mais um Scudetto e do título da Liga dos Campeões, em que o Milan atropelou o Barcelona de Romário Stoichkov por 4-0. Mas quando entrou em campo a primeira vez, Lentini não aparentava ser o mesmo jogador de antes. Mesmo os médicos afirmando que ele não tinha nenhuma sequela, o que se viu em campo foi um jogador com reflexos lentos, velocidade muito abaixo de antes e pouca precisão nos lances. Seu olhar parecia perdido, não tinha foco nas jogadas. Os periódicos diziam que ele não era o mesmo, que algo mais sério realmente tinha acontecido. Olhando de fora, parecia tudo normal. O porte físico era o mesmo, a fala, a aparência, mas o olhar não era o mesmo de antes. Parecia perdido, e até certo ponto,
vazio. Mas ele permaneceu no elenco do Milan por mais 2 temporadas, até que se encerrou seu contrato e ele foi tentar a sorte na Atalanta, que fez uma temporada mediana e acabou em 10º lugar, mas Lentini já não tinha mais nem de perto a performance de antes. Apesar de todo o esforço, o jogador, que ainda tinha apenas 27 anos, não conseguia chegar perto do que foi antes do acidente. Fez 4 gols e deu 2 assistências em 34 partidas. Então voltou ao Torino, seu clube de coração, para mais uma tentativa, novamente na 2ª divisão, onde o clube ficou por mais 3 temporadas, e jogou apenas mais uma vez a Série A. Marcou apenas mais 6 vezes em 93 partidas e deu apenas 8 assistências. Mas de fato, Gianluigi Lentini nunca desistiu de futebol. Apesar do trauma, seguiu jogando, sempre o amou. Então, passou a jogar em times de divisões inferiores como Cosenza, Canelli, Nicese, e foi efetivamente encerrar a carreira aos 43 anos, pelo Carmagnola, time de sua cidade natal. Chegou ao topo do futebol, no melhor time do mundo, querido por onde passava, rico e famoso, mas por um capricho do destino, teve ceifada boa parte do seu talento. Nada clínico, pelo que se sabe, mas ele nunca mais foi o mesmo de antes do acidente. O que lhe sustentou até o último chute foi seu amor incondicional por futebol e sua vontade de sempre vencer, apesar de qualquer dificuldade.